A Rússia bloqueia portos na Ucrânia 10 dias após suspender acordo de grãos. Para falar sobre esse impacto no conflito e também no cenário internacional, recebemos o especialista em relações internacionais, Vitélio Brustolin. Vitélio, muito bom dia para você. Já agradeço a gentileza de nos atender neste domingo. Bom dia, Soraya. Bom dia a todos. O prazer é meu. Vitélio, começar iniciando esse nosso bate-papo em relação ao acordo, de grãos, que praticamente era o único ponto de pacificidade ali entre os dois países, entre a Rússia e a Ucrânia, isso desde o início da guerra. O que muda a partir de agora? Qual foi a alegação, para esse acordo ser suspenso? E quais as alternativas que a Rússia, por exemplo, tem agora? A Ucrânia também nesse sentido de precisar encontrar rotas alternativas para suas exportações? Soraya, para responder essa pergunta, a gente pode olhar para o início da guerra no ano passado, quando o trigo aumentou no mês de março 52% e o milho aumentou 38%. Depois disso foi feito um acordo de grãos, esse acordo celebrado em julho do ano passado e que foi encerrado em julho deste ano, unilateralmente pela Rússia. Esse acordo fez com que o preço dos alimentos no mundo inteiro reduzisse em torno de 20%. Os números são da ONU. Neste momento, o que a Rússia faz é oferecer algumas quantidades de grãos para 6 países africanos. Essa quantidade de grãos seria de 25 mil a 50 mil toneladas. Só para a gente ter uma ideia de quanto isso é pouco na representação do acordo de grãos feito com a Ucrânia. Esse acordo, que ficou em vigor por um ano, permitiu que 33 milhões de toneladas de grãos fossem exportados de portos da Ucrânia para o resto do mundo, mais os grãos da própria Rússia e os fertilizantes da própria Rússia, porque as sanções não afetam os alimentos, ou seja, a Rússia continuou exportando pelo Mar Negro via os estreitos de Bósforo e Dardanelos na Turquia. Então, já vem afetando o preço dos alimentos no mundo inteiro o rompimento desse acordo, que tinha sido renovado 3 vezes. E ele continua afetando o preço dos alimentos, criando inflação dos alimentos no mundo todo. Os grãos da Ucrânia alimentam 400 milhões de pessoas no mundo inteiro. 80% dessas 400 milhões são da África. Existe uma outra questão aqui, Soraya, que é o crime de guerra, porque é um crime previsto pela Convenção de Genebra de 1944, pelos 2 protocolos adicionais de 1977, atacar alimentos e transformar alimentos como instrumentos de guerra. A Rússia poderia, por exemplo, continuar fazendo o bloqueio dos portos na Ucrânia sem a necessidade de atacar os silos e os grãos que estão no porto de Odessa. Isso é um crime de guerra feito à luz do dia, abertamente o mundo inteiro está vendo. Então existiriam outras formas da Rússia fazer isso se ela quisesse bloquear as exportações da Ucrânia, que não cometendo essas violações das convenções de Genebra. E por último, essa última questão é por que isso está sendo feito. O Putin alega que o acordo não estava beneficiando a Rússia, o que o Guterres, o secretário-geral da ONU, nega. Ele disse que o acordo beneficiava sim a Rússia. A Rússia queria que os seus bancos agrícolas fossem recolocados no sistema SWIFT, que é o Sistema Internacional de Pagamentos. A ONU fez uma contraproposta oferecendo que uma subsidiária do Banco Agrícola da Rússia fosse recolocada no sistema de pagamentos, mas o Putin nunca respondeu a essa contraproposta. Então, nesse momento, nós temos um impasse que afeta o mundo inteiro, Soraya. Sim, professor, bem-vindo mais uma vez à Jovem Pan. A grande questão é a seguinte: além das questões econômicas, tem o impacto que esse ato da Rússia vai ter na própria guerra. De que forma que esse ato vai acabar mobilizando os outros países. Então, a palavra no momento é essa, é impasse? Não há uma solução a médio prazo? Pois vou aproveitar para cumprimentar o Thiago e o Nelson, não havia mencionado anteriormente. Na guerra, acertar grãos, disparar mísseis contra grãos ou contra instalações de silos nos portos não tem impacto. Não tem impacto tático ou estratégico. Não ajuda as tropas russas a defenderem melhor
o território que elas ocupam ou contra-atacar, né, fazer um contra-ataque a essa contraofensiva ucraniana. Isso não tem impacto. E mais uma razão para isso ser considerado um crime de guerra. A Ucrânia não tem uma marinha de guerra desde o início dessa ofensiva russa. Ela, inclusive, afundou algumas de suas embarcações militares para que a Rússia não tomasse essas embarcações. Então, é muito questionável isso que a Rússia faz nesse momento. Kobayashi, gostaria de fazer alguma pergunta? Sim, professor Vitélio, muito bom dia. É um prazer falar com o senhor. Eu gostaria de saber, na sua avaliação, qual é o impacto que isso pode gerar para o Brasil, levando em consideração, inclusive, que nós somos um grande produtor de grãos também. São os mesmos grãos que concorrem com esses ucranianos? Será que isso vai impactar também a economia brasileira do agronegócio, por exemplo? Esses portos servem também para a remessa de fertilizantes para o Brasil? Isso também pode gerar uma preocupação aqui? Enfim, quais são os impactos para o Brasil neste bloqueio dos portos na Ucrânia? O Brasil compra da Rússia 1/4 dos seus fertilizantes. O Brasil é um grande importador de fertilizantes. 80% dos fertilizantes que o Brasil utiliza são importados. E, como eu mencionei, 1/4 desses 80% vem da Rússia. O Brasil não sofreu com escassez de fertilizantes desde o ano passado. E foram feitas conversações com a Rússia, com a Ucrânia, com a ONU, inclusive porque as sanções não podem atingir nada que afete alimentos. Os fertilizantes têm um papel importante de segurança alimentar. Para os agricultores brasileiros, neste momento, os alimentos eles vão ficar mais caros. Então, ironicamente, para produtores brasileiros, pode haver, neste momento, um aumento do lucro na venda dos seus grãos, especialmente trigo. A Ucrânia é um dos 5 maiores produtores mundiais de trigo, cevada, milho, sementes de girassol, óleo de girassol, que a Ucrânia é líder mundial. Agora, esse ganho deste primeiro momento, no momento seguinte, pode gerar problemas para toda a economia do país, porque os alimentos ficam mais caros, né? Encarecem no mundo inteiro. O mundo já vem passando por crises inflacionárias desde a pandemia da Covid, a guerra asseverou essas crises, a gente vê esses problemas na Europa, no próprio Brasil houve efeitos dessa inflação mundial, e é claro, os preços agora eles disparam dos alimentos básicos que servem para fazer pão, por exemplo, como o trigo, mas no momento seguinte há uma redução drástica desses preços, ou seja, não é um ganho de longo prazo. E de qualquer forma, a gente precisa refletir que esse tipo de acontecimento, de alguns agricultores se beneficiarem porque os grãos ficaram mais elevados, se dá à custa da fome de milhões de pessoas no mundo inteiro. Então, se antes havia uma crise de fome por causa da falta de acesso aos alimentos, da condição das pessoas de não conseguir comprar, agora essa crise se assevera por causa do acesso dos alimentos ao mercado internacional, ou seja, a escassez dos alimentos e não mais a falta de acesso de algumas pessoas ao mercado. Sobre o impasse, então, desse grãos, né, entre Rússia e Ucrânia, também os desdobramentos aqui para o Brasil e para o conflito, conversamos com o especialista em relações internacionais, Vitélio Brustolin. Mais uma vez, o nosso muito obrigada. Até a próxima. Obrigado a vocês. Bom dia a todos.